Pegue seu lugar na primeira fila, porque hoje a nossa viagem no tempo é sem volta. Está na hora de abrir o baú do Nietzsche para revivermos mais um momento dessa jornada. Vamos conferir a edição 424 de Batman, que chegava às bancas em outubro de 1988. A noite engole Gotham com seu manto de vício e sombras. Durante a ronda noturna, Jason Todd, o Robin, se antecipa ao seu mentor ao ouvir um grito que rasga o silêncio urbano. Seus instintos assumem o controle absoluto e o rapaz mergulha sozinho na direção do perigo, deixando o rastro da patrulha para trás. Ele não possui meios de prever a turbulência em que está se metendo. Jason está prestes a confrontar a face mais obscura do combate ao crime. Prestes a aprender que a justiça nem sempre triunfa. E prestes a conhecer o filho do diplomata. O rapaz atravessa a janela e aterriza com a precisão que o Cavaleiro das Trevas lhe ensinou, equilibrado e pronto para o conflito. Mas o cenário parece deserto. O silêncio é rompido quando Felipe Garzonas emerge do quarto, ainda vestindo as calças, e clama aos céus assustado pelo som do vidro estilhaçado. Ele ordena que o invasor saia dali ou ele o matará. Felipe ostenta vantagem em tamanho e força, mas Jason o vence com maestria em habilidade e velocidade, encerrando o embate com um direto no queixo. Sobre o homem caído, Robin questiona se ele já teve o bastante ou deseja mais. Acuado, Felipe urra pelo socorro de Juan, seu guarda-costas mais brutal, que surge questionando o que ocorre apenas para encontrar seu patrão prostrado ao chão. Garzonas ordena a morte do intruso e Juan proclama que será um prazer, avançando para pegar o pequeno herói. Juan domina a faca Bowie com uma destreza letal demais para Robin lidar sozinho. Felizmente, o rapaz não está desamparado. Batman surge pela janela e desafia o agressor a tentar a sorte com alguém do seu tamanho. O capanga aceita a oferta e investe contra o herói, cometendo o erro mais fatídico de sua vida. 20 segundos depois, sim, meros 20 segundos, Batman proclama que o jovem não deveria ter se deixado encurralar daquela forma e questiona o que o trouxe ali. Jason revela que o grito de uma mulher o guiou e o Homem-Morcego ordena que ele verifique o interior do quarto. Ao olhar para dentro, Robin invoca o nome de Deus em choque. Gloria Stayson, tentando cobrir o próprio corpo, trêmula e com o olho roxo, suplica desesperadamente para que não seja machucada. Meia hora se passa e o cenário agora é o quartel-general da polícia. A dupla aguarda do lado de fora enquanto o sistema tenta processar o terror. Glória relata que Juan a sequestrou na saída do trabalho, mas confessa que ele apenas cumpria as ordens de Felipe. Ela confirma que o diplomata é o verdadeiro autor da agressão e revela, sob o peso da angústia, que esta é a segunda vez que ele a ataca. Ao ser questionada sobre o silêncio do primeiro ataque, ela admite que a vergonha e o desejo de esquecer a paralisaram. Jason tenta confortá-la, esclarecendo que o culpado não escapará desta vez. Mas é aqui que a justiça de Gotham é amordaçada pelo peso da burocracia. O comissário Gordon entra na sala e cada palavra sua é uma sentença de impunidade ao proclamar que o rapaz está errado. Ele explica que Felipe alega que Glória entrou no apartamento sem convite e que o ferimento no olho foi um acidente. E para piorar, Juan corrobora a farsa. O rapaz ruge que tudo é mentira, mas Gordon admite a impotência da lei perante a falta de provas. A situação desmorona por completo quando o comissário revela o golpe final. O pai do criminoso é o embaixador de Bogotágo. Felipe goza de imunidade diplomática e a lei não pode tocá-lo. Ao ouvir que seu carrasco está livre, Glória entra em um desespero absoluto,
gritando sucessivos nãos. Ela percebe que ele pode caçá-la novamente a qualquer instante. A garota precisa ser sedada e passa a noite no hospital, enquanto os advogados de elite de Felipe o colocam de volta na rua em 45 minutos. Às vezes, o mundo simplesmente não funciona como deveria. Do alto de um prédio, Robin proclama que quer aquele homem. Batman responde que, embora não possam puni-lo pelo que fez com Glória, não terminamos com aquele verme. Enquanto se movem pela noite, Batman explica que os países mantêm uma operação conjunta contra o tráfico em Bogotágo. Ele aponta que Jason permitiu que a emoção o cegasse, pois ignorou os sinais claros no corpo de Felipe, mãos trêmulas e pupilas dilatadas. O herói explica que Felipe estava drogado. Se conseguirem pegá-lo portando narcóticos, o Departamento de Estado exigirá seu retorno imediato em desonra. Jason questiona se isso é punição suficiente, e o Batman admite, ao entrar no Batmóvel, que é o máximo que a justiça lhes permite alcançar. No santuário da Batcaverna, Bruce mergulha nos arquivos da CIA e proclama a descoberta de que José Garzonas é um homem forte da política. Ele é suspeito de contrabandear substâncias ilícitas para o país. E parece que o filho consome o próprio produto da família. Robin indaga sobre o próximo passo e o Batman decide pela espera vigilante. No dia seguinte, montam tocaia. Felipe desperdiça sua existência em almoços luxuosos e consumo de drogas, mergulhado na indolência dos ricos que nada produzem. Aborrecido, Jason comenta que o sujeito gasta dinheiro como se nascesse em árvore. O mentor o corrige, afirmando que nasce em uma planta que alimenta o tráfico. Nos 3 dias seguintes, a dupla ignora pequenas oportunidades de prisão. O Cavaleiro das Trevas pretende desmoronar parte da operação do pai quando o filho cair. Jason não tolera a espera. Ele caminha de um lado para o outro e ruge que o alvo vai fugir e que não se importa com o pai, apenas com Felipe. O momento da ação finalmente se manifesta. Felipe sai com 2 guardas-costas e os heróis seguem a limusine pelo tráfego denso até um prédio degradado. Um antro de demolição que serve de fachada para o crime. No 4º andar, a batida rítmica na porta revela o código de entrada. Lá dentro, uma voz questiona a identidade e Felipe se anuncia para que abram. Eles entram no covil cercados de criminosos. O traficante Parker questiona o que o garoto deseja e Felipe proclama sua busca por mais suprimentos, desdenhando do lugar. Parker teme a fúria do embaixador, mas Felipe sussurra com autoridade que o pai faria pior se soubesse que o traficante está desviando os lucros, o que leva a perguntar de quanto ele precisa. A negociação é interrompida quando o ariete de metal empunhado pelo Batman estraçalha a tranca da porta, surpreendendo a todos. Batman utiliza o instrumento para derrubar o primeiro oponente. A dupla se movimenta com velocidade absoluta no ambiente fechado, nocauteando cada obstáculo que surge no caminho. Cadeiras e facas voam, mas os criminosos não possuem tempo sequer para disparar. São desarmados e desmoronam sob os golpes precisos da dupla dinâmica. Batman proclama que aquele era o último deles, mas Robin aponta que ainda falta Felipe, encurralado contra a parede. O herói permite que o rapaz cuide dele. Robin, com os punhos cerrados e sedento por justiça, exige que o homem resista à prisão, implorando por um motivo para machucá-lo. Felipe não oferece resistência. Ele desaba no chão e se entrega sob o olhar vigilante do morcego. 1 hora depois, a imunidade diplomática volta a zombar da justiça. Felipe é fichado, mas seu advogado o libera prontamente.
O aviso de retorno para Bugatago já foi emitido, mas ele ainda respira o ar de Gotham. Ao lado de Batman e do comissário Gordon, o rapaz deseja que a escória tenha uma boa viagem. O advogado arrasta seu cliente para evitar uma reação, mas Felipe, exalando confiança, solicita um momento para uma última ligação. Prepara o estômago, galera, porque o que vem a seguir é simplesmente repugnante. Felipe liga para Glória e pergunta se a acordou, comentando que ela deve estar atraente naquela noite e prometendo visitá-la mais tarde. Indignado com a audácia e a frieza do criminoso, Robin o encara com fúria e o chama de animal imundo, precisando ser contido pelo Batman. Gordon percebe o perigo iminente na voz do criminoso e corre para buscar o número da garota nos registros. Segundos depois, Jason tenta a ligação, rezando para que ela atenda, mas o silêncio absoluto no gancho sentencia o medo que toma conta do ambiente. Gordon encara o Batman e confessa que não gosta nada do que aquele silêncio significa. Eles se balançam freneticamente em direção ao apartamento. O porteiro não a viu sair, não há resposta a batidas. O Homem-Morcego arromba a porta e ambos invadem o local. Robin clama pelo nome dela, garantindo que estão ali, enquanto Batman ordena a varredura da cozinha e do quarto. Ao se aproximar do aposento, o rapaz deixa escapar um lamento de horror. Eles a encontram sem vida. Glória era como um cristal rachado, bela, mas frágil demais para suportar o terror causado por um monstro como Felipe Garzonas. Batman admite em silêncio a falha terrível de não ter previsto que o abuso levaria a esse fim trágico. Enquanto ele aciona a perícia, percebe que seu parceiro sumiu. O pior está por vir. Ele sabe que Jason está caçando o apartamento de Felipe. O sol nasce sobre o luxo. Em seu apartamento confortável, Felipe Garzonas serve uma bebida e proclama que a vida boa foi doce enquanto durou. Ele lamenta a fúria do pai e a falta da substância. Na varanda, ele observa a cidade de neon pela última vez. Mas então, com uma expressão de julgamento final, Robin surge do andar de cima e confronta o assassino. O Homem-Morcego chega ao local no exato momento em que vê Felipe despencar para a morte. O corpo atinge o solo e ele pergunta imediatamente o que aconteceu lá em cima. Jason sustenta o olhar do mentor por um segundo antes de desviá-lo. Batman o confronta diretamente e pergunta se Felipe caiu por conta própria ou se foi empurrado. Jason responde que apenas o assustou e que ele escorregou. Batman não diz uma palavra, mas seu olhar penetrante contesta a versão do pupilo, enquanto o rapaz se afasta, balançando-se para longe. O Cavaleiro das Trevas permanece imóvel, mergulhado na dúvida terrível se o crime finalmente venceu o coração de seu parceiro. Um rastro de dúvida que jamais será apagado. Batman 424 é o ponto de virada definitivo para Jason Todd. Aqui, a barreira entre o herói e o justiceiro se torna cinzenta. A imunidade diplomática de Felipe Garzonas funciona como catalisador para a frustração de um Robin que não acredita mais que a lei seja suficiente. A pergunta que o Batman faz no final não é apenas sobre a queda de um criminoso, mas sobre a alma do seu pupilo. É o início do caminho que levaria Jason ao encontro fatal com o Coringa em Morte em Família. Comenta aqui embaixo, para você o Jason empurrou ou o Felipe realmente escorregou? Se você curtiu essa história, já deixa o like e compartilha para ajudar nosso canal a crescer. Então, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder a sequência dessa história. Eu sou Michel Schmidt e a gente se vê no próximo vídeo.